Você já imaginou ver um pedaço do céu se transformando em um espetáculo de luzes dançantes ou um deserto que queima eternamente? O mundo natural está repleto de fenômenos tão extraordinários que, à primeira vista, parecem saídos diretamente de um conto de ficção científica. Por exemplo, quem poderia acreditar que um buraco no meio do deserto pode estar queimando incessantemente há décadas, ou que um lago pode ter uma cor rosa tão vibrante que parece irreal? São esses fenômenos únicos que desafiam a nossa compreensão e nos mostram a verdadeira força e beleza da natureza. Parece incrível, não é? E se eu te dissesse que há uma explicação científica para esses e outros mistérios? Desde rochas que se movem por conta do gelo até rios submersos que não se misturam, cada fenômeno tem uma história fascinante por trás. No entanto, o que é ainda mais intrigante é como cada um desses fenômenos revela não só a complexidade do nosso planeta, mas também a criatividade infinita da natureza em criar maravilhas. Pronto para descobrir como e por que essas maravilhas acontecem? Continue conosco para explorar esses e outros mistérios naturais e entender o que torna o nosso mundo tão maravilhosamente enigmático. Prepare-se para uma jornada que vai além do óbvio e mergulha nos segredos que fazem da Terra um lugar verdadeiramente extraordinário. Vamos começar nossa jornada explorando as cachoeiras submersas nas Ilhas Maurício, um fenômeno incrível que parece um verdadeiro truque visual da natureza. Prepare-se para se surpreender com essa maravilha única. Cachoeira submersa nas Ilhas Maurício. Imagine sobrevoar um paraíso terrestre, cercado por águas cristalinas e areias brancas, e de repente, avistar um fenômeno que parece desafiar as leis da física. É assim que a famosa cachoeira submersa nas Ilhas Maurício surpreende os observadores. A verdadeira mágica acontece no fundo do oceano, onde a combinação de areia e lodo forma uma ilusão ótica que faz parecer que uma cachoeira está vertendo debaixo d'água. Esse efeito é uma maravilha visual que só pode ser apreciada a partir de um voo, criando uma imagem que parece mais uma pintura surreal do que um fenômeno natural. Esse espetáculo visual é resultado de uma interação peculiar entre correntes oceânicas e o fundo do mar. A água se movimenta, arrastando sedimentos e criando uma aparência de queda d'água submersa. Em outras palavras, a cachoeira não é uma queda real de água, mas uma corrente que forma um padrão que engana o olhar. A próxima vez que alguém mencionar um fenômeno natural incomum, lembre-se desta ilusão subaquática e como ela demonstra a criatividade da natureza. Agora, enquanto você se maravilha com a cachoeira submersa, pense em como outros fenômenos podem surpreender e intrigar da mesma maneira. Por exemplo, o Salar de Uyuni na Bolívia oferece uma vista igualmente impressionante. Vamos explorar esse fenômeno no próximo tópico e descobrir como o deserto de sal se transforma em um espelho gigante. Salar de Uyuni na Bolívia. O Salar de Uyuni, situado a altitudes impressionantes na Bolívia, é um espetáculo que encanta e fascina qualquer um que o veja. Imagine uma vasta planície de sal que se estende até onde a vista alcança. Esse deserto de sal, o maior do mundo, revela um charme único quando chove, transformando-se em um espelho gigante. A água que cobre o salar reflete o céu e as nuvens, criando uma paisagem tão perfeita e imersiva que parece que a terra e o céu se fundem em uma única tela de vidro. Mas o que faz do Salar de Uyuni um lugar verdadeiramente especial é sua formação e composição. O salar é remanescente de um antigo lago pré-histórico, que com o tempo se evaporou, deixando para trás uma camada espessa de sal. Estima-se que ele contenha cerca de 10 bilhões de toneladas de sal, das quais apenas uma pequena fração é extraída anualmente. Essa vastidão não só cria um cenário deslumbrante para a astrofotografia, mas também serve como uma importante fonte de recursos naturais para a Bolívia. Com isso, podemos fazer uma transição para outro fenômeno igualmente fascinante. Falaremos sobre as salinas de Torrevieja na Espanha e como esses lagos cor-de-rosa se destacam em um cenário natural tão diversificado. Vamos descobrir como a química e a biologia se unem para criar uma coloração tão vibrante e única. Salinas de Torrevieja na Espanha. As salinas de Torrevieja, situadas na costa da Espanha, são um espetáculo natural que se destaca pela sua impressionante coloração rosa. Esses lagos salgados, ricos em minerais, oferecem um cenário incomum que parece sair de um sonho. O tom rosa da água é devido à presença de microalgas específicas que prosperam nas condições altamente salinas. Essas algas,
conhecidas como Dunaliella salina, produzem pigmentos vermelhos como uma adaptação para proteger-se da intensa luz solar, conferindo ao lago sua vibrante cor rosa. Além de sua beleza estonteante, as salinas de Torrevieja têm uma função prática importante. A alta salinidade permite que os visitantes flutuem na água, criando uma experiência única semelhante à de outros locais altamente salgados, como o Mar Morto. As salinas também desempenham um papel econômico significativo, com a extração de sal sendo uma importante atividade na região. Assim, essas salinas não são apenas um fenômeno visual, mas também uma parte vital da economia local. Enquanto se maravilha com a cor rosa das salinas de Torrevieja, imagine outro fenômeno que continua a surpreender os cientistas com sua duração e intensidade. A porta para o inferno no deserto de Caracum é um exemplo fascinante de como a natureza pode ser imprevisível. Vamos explorar como esse incêndio eterno revela a força crua da Terra. Porta para o inferno no deserto de Caracum. No meio do deserto de Caracum, no Turcomenistão, há uma cratera que parece ter saído de um filme de ficção científica. Conhecida como a Porta para o Inferno, essa abertura no solo está em chamas desde a década de 1970. O incêndio começou quando cientistas soviéticos acidentalmente incendiaram um campo de gás natural, na tentativa de queimar o gás para evitar a contaminação. O que era para ser uma medida temporária acabou se transformando em uma eterna chaminé de fogo, alimentada pelas vastas reservas de gás natural subterrâneo. A cratera, com 70 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade, cria um espetáculo visual notável à noite, quando as chamas iluminam o deserto escuro ao redor. Esse fenômeno não só impressiona os turistas, mas também serve como um lembrete dramático da potência das forças naturais que moldam o nosso planeta. A Porta para o Inferno é um exemplo impressionante de como a intervenção humana pode gerar resultados inesperados e impressionantes na natureza. Enquanto admiramos a intensidade das chamas na cratera, podemos começar a pensar sobre outro fenômeno que, embora não tão inflamável, é igualmente fascinante. Vamos explorar o geyser e entender como esses jatos de água quente oferecem um vislumbre da atividade vulcânica subterrânea. Prepare-se para mergulhar em um espetáculo natural que é tanto maravilhoso quanto cientificamente intrigante. Geysers. Imagine estar em um local onde a Terra parece soltar vapor como uma panela de pressão gigante. Os geysers são exatamente isso, fontes naturais que jorram água quente e vapor de forma espetacular. Eles se formam em regiões vulcânicas, onde o calor subterrâneo aquece a água até que ela se transforme em vapor e seja forçada para fora com grande pressão. O intervalo entre as erupções pode variar de minutos a anos, criando um espetáculo visual fascinante que combina ciência e beleza natural. Esses jatos de água quente não são apenas impressionantes, eles também revelam muito sobre a atividade geotérmica do planeta. Quando a água subterrânea entra em contato com rochas quentes, ela se aquece e se expande. Quando a pressão excede o limite, a água é expelida em forma de vapor e água quente. É como uma enorme válvula de alívio da Terra, mostrando a força das forças naturais que agem abaixo da superfície. Enquanto você imagina a força dos geysers, considere um fenômeno que é igualmente impressionante, mas que ocorre sob condições muito diferentes. Vamos falar sobre as rochas movediças no deserto do Vale da Morte e descobrir como o gelo e o vento podem mover grandes pedras sem que ninguém precise tocá-las. Prepare-se para mais uma surpresa natural. Rochas movediças no deserto do Vale da Morte. No árido deserto do Vale da Morte, na Califórnia, há um fenômeno fascinante que intrigou os cientistas por décadas: as rochas que parecem se mover sozinhas. Essas pedras, algumas pesando até 300 quilos, deixam trilhas sinuosas no solo seco, como se estivessem deslizando magicamente por conta própria. Durante muito tempo, ninguém conseguia explicar como isso acontecia, até que a ciência finalmente revelou o mistério por trás desse movimento enigmático. O segredo das rochas movediças está na combinação de gelo e vento. Quando a chuva cria uma fina camada de água sobre o solo, ela congela à noite, formando uma camada de gelo. Esse gelo se quebra e se transforma em placas que se deslocam com o vento forte. As pedras, então, deslizam sobre o solo, movendo-se a uma velocidade de 2 a 5 metros por minuto. É uma dança natural que, embora sutil, deixa marcas visíveis e intrigantes na paisagem do deserto. Enquanto observamos o mistério das rochas no deserto,
podemos nos preparar para explorar um fenômeno que é tão eletricamente vibrante quanto o fenômeno das pedras movediças é visualmente intrigante. Vamos falar sobre a foz do rio Catatumbo na Venezuela e como essa área é conhecida por sua impressionante concentração de relâmpagos. Fique atento para descobrir como essa região se ilumina com a força da natureza. Foz do rio Catatumbo na Venezuela. Na foz do rio Catatumbo, na Venezuela, a natureza oferece um espetáculo de luzes que é nada menos que eletrizante. Este local é famoso por sua extrema concentração de relâmpagos, que ocorrem com uma frequência impressionante. Em um dado ano, até 280 tempestades podem ocorrer por hora, iluminando o céu com relâmpagos constantes durante cerca de 140 a 160 noites por ano. Esse fenômeno é gerado por uma combinação única de condições meteorológicas e geográficas que criam um ambiente ideal para esses eventos elétricos. A explicação científica por trás desse fenômeno envolve a interação entre as massas de ar quente e úmido da região e a topografia local. As nuvens de tempestade se formam a mais de 5 km de altura e a alta umidade, combinada com o calor do solo, provoca um número extremamente alto de descargas elétricas. Esses relâmpagos são tão frequentes que, quando vistos a partir da distância, parecem criar um espetáculo contínuo de luzes no céu noturno. Enquanto o céu se ilumina com relâmpagos na Venezuela, outra maravilha natural nos aguarda, uma que mistura beleza e complexidade geológica. Vamos explorar as praias de areia preta na Islândia e descobrir como a atividade vulcânica moldou essas paisagens deslumbrantes com suas areias de cor escura. Prepare-se para mergulhar em um cenário que é tão dramático quanto intrigante. Praias de areia preta na Islândia. As praias de areia preta da Islândia são verdadeiros tesouros naturais que oferecem uma visão impressionante do poder vulcânico da Terra. Estas praias, com suas areias escuras e contrastantes, são formadas a partir de fragmentos de basalto resultantes da intensa atividade vulcânica que caracteriza a ilha. Quando a lava quente entra em contato com as águas frias do oceano, ela se fragmenta e cria pequenas partículas de basalto que se acumulam nas praias, dando-lhe sua cor distintiva. A combinação de lava e água do mar cria não apenas areias negras, mas também forma estruturas geométricas únicas, como colunas de basalto que se erguem dramaticamente das costas. Essas formações não são apenas um espetáculo visual, mas também um testemunho das forças geológicas que moldam constantemente o planeta. As praias de areia preta oferecem uma paisagem fascinante e são um destino imperdível para quem busca explorar a força crua e a beleza da natureza. Agora, enquanto você imagina as paisagens dramáticas da Islândia, prepare-se para explorar um fenômeno ainda mais intrigante. Vamos descobrir o rio submerso na Península de Yucatán, um rio único que desafia a compreensão comum da hidrologia com suas características distintas e fascinantes. Este é um mergulho profundo em um dos segredos naturais mais interessantes do México. Rio submerso na Península de Yucatán. Na Península de Yucatán, no México, há um fenômeno natural que parece saído de um conto de fadas, o rio submerso. Este corpo d'água, que não se mistura com o lago acima dele, é um exemplo impressionante de como diferentes tipos de água podem coexistir em camadas distintas. O rio submerso é composto por água salgada que, devido à sua densidade, permanece separada da água doce que está acima. Essa diferença de densidade cria uma espécie de divisor de águas subterrâneo, proporcionando um espetáculo visual e científico único. O fenômeno ocorre em cenotes, que são poços naturais formados pelo colapso de rochas calcárias, permitindo a entrada de água subterrânea. Esses cenotes são frequentemente associados a rios subterrâneos e oferecem uma visão rara da interação entre águas salgadas e doces. A separação das águas também cria condições ideais para exploração e estudo, tornando os cenotes um destino popular para mergulhadores e cientistas interessados em entender a hidrologia complexa da região. À medida que mergulhamos nas maravilhas naturais da Península de Yucatán, vamos explorar um fenômeno atmosférico igualmente intrigante. As nuvens Mamatus, com suas formas incomuns e suas associações com eventos meteorológicos, são um exemplo fascinante de como o clima pode criar visuais raros e impressionantes. Prepare-se para descobrir a beleza e o mistério dessas formações no Ageias. Nuvens Mamatus. As nuvens Mamatus são um dos fenômenos atmosféricos mais intrigantes e visualmente impressionantes que se pode observar no céu. Essas formações de nuvens,
com sua aparência de sacos ou bolsas que parecem pendurar-se sob uma nuvem principal, são um espetáculo raro que evoca tanto fascínio quanto mistério. Elas surgem quando o ar quente e úmido é puxado para baixo pelas correntes de ar descendentes, formando essas bolsas distintas que podem se estender por centenas de quilômetros. O nome Mamatus vem do latim mama, que significa seio, uma referência à aparência dessas nuvens que se assemelha a bolsas ou sacos. Essas nuvens frequentemente se formam após tempestades severas, mas também podem aparecer após eventos climáticos extremos, como grandes tempestades ou tornados. Sua presença no céu pode ser um sinal de mudanças atmosféricas, tornando-as um fenômeno fascinante para meteorologistas e entusiastas do clima. Enquanto observamos a beleza única das nuvens Mamatus, nossa jornada por fenômenos naturais nos leva a uma conclusão com um dos espetáculos mais belos da natureza. Vamos explorar as auroras boreais e austrais, conhecidas por suas danças de cores no céu noturno. Prepare-se para descobrir como as interações entre o Sol e a atmosfera da Terra criam um dos fenômenos mais espetaculares que o nosso planeta tem a oferecer. Auroras boreais e austrais. Imagine um céu noturno pintado com cores vibrantes que dançam ao ritmo das ondas solares. Isso é exatamente o que as auroras boreais e austrais oferecem aos observadores. Conhecidas como luzes do norte e luzes do sul, essas auroras são fenômenos naturais que encantam com seus véus brilhantes e coloridos que se estendem pelo céu. Elas ocorrem quando partículas carregadas do Sol interagem com o campo magnético da Terra e criam um espetáculo luminoso, visível principalmente nas regiões polares. O fenômeno das auroras começa quando o Sol emite um fluxo de partículas elétricas, chamado vento solar, que viaja pelo espaço e colide com a atmosfera terrestre. Essa colisão excita as moléculas do ar, que então liberam energia na forma de luz, criando as auroras que podem variar em cores, desde verde até rosa e roxo. A melhor época para ver as auroras boreais é de setembro a abril, em locais como Noruega e Canadá, enquanto as auroras australianas são visíveis na Antártida e ao redor da Nova Zelândia. Enquanto observamos essas danças celestiais, prepare-se para explorar um fenômeno terrestre igualmente cativante. Vamos nos aprofundar no eclipse solar, um evento que transforma o dia em noite e cria uma visão impressionante que poucos têm a chance de testemunhar. Não perca a oportunidade de descobrir como o alinhamento perfeito entre a Terra, a Lua e o Sol pode resultar em um dos mais deslumbrantes espetáculos naturais. Eclipse solar. Um eclipse solar é um espetáculo celestial que transforma a luz do dia em uma intrigante escuridão temporária. Esse fenômeno ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Durante um eclipse total, a Lua cobre completamente o Sol, mergulhando a Terra em uma sombra profunda que pode fazer o dia parecer noite por alguns minutos, enquanto a coroa do Sol, uma aura de plasma, fica visível ao redor da Lua. Os eclipses solares são fascinantes não apenas por sua beleza, mas também pela precisão necessária para que ocorram. A órbita da Lua ao redor da Terra e a inclinação de sua trajetória precisam alinhar-se perfeitamente para que o eclipse aconteça. A intensidade do eclipse varia conforme a distância da Lua da Terra. Quando a Lua está mais próxima, o eclipse é total e impressionante, enquanto quando está mais distante, é parcial. A observação de um eclipse pode ser uma experiência profundamente impactante, mostrando o incrível alinhamento dos corpos celestes. À medida que observamos o alinhamento perfeito do Sol, da Lua e da Terra, também podemos refletir sobre o esplendor dos outros fenômenos naturais que exploramos. Cada um deles oferece uma visão única do nosso mundo e do universo que habitamos, desde os detalhes de um eclipse solar até a beleza efêmera das auroras. Fique conosco para aplicar todo esse conhecimento e explorar como essas maravilhas naturais podem inspirar e enriquecer nossas vidas. Agora que você conheceu essas maravilhas naturais impressionantes, é hora de refletir sobre o impacto que esses fenômenos podem ter em nossa vida. Cada um desses eventos, seja a dança colorida das auroras, o mistério das nuvens Mamatus ou o eclipse solar, nos lembra da beleza e da complexidade do mundo natural. Imagine o quanto mais enriquecedor pode ser nosso entendimento do planeta e do cosmos quando exploramos essas maravilhas com curiosidade e respeito. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Está pronto para se aventurar em busca dessas experiências incríveis ou, pelo menos, para compartilhá-las com outros que também possam se maravilhar?
Não se esqueça de que cada descoberta é um convite para aprender mais e ver o mundo com novos olhos. Se você ficou intrigado e quer explorar mais sobre esses fenômenos e outros mistérios da natureza, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Assim, você estará sempre por dentro de novas descobertas e explorações fascinantes. Agora é com você. Quais desses fenômenos você gostaria de testemunhar pessoalmente? E como você pode aplicar esse conhecimento no seu dia a dia? Participe da conversa nos comentários e compartilhe suas curiosidades. Lembre-se, a aventura do conhecimento nunca para. Até o próximo vídeo.